Salve consumidores! Hoje eu vou contar minha experiência com o Poco X6 Pro. Foram 6 meses jogando, quer dizer, 6 meses usando o Poco X6 Pro e eu vou contar tudo pra vocês, o que eu gostei e o que eu não gostei. Então vem comigo! Bem galera, como esse vídeo tem muitas informações do Poco X6 Pro, informações valiosas, já vale o like, já vale a inscrição. E a gente está participando do programa Hypados do YouTube. Então depois que você dá o like, você pode hypar o nosso vídeo, igual você está vendo aí na tela. Isso dá uma força muito grande pra gente. Então bora ajudar o canal Tecnologia Incrível e hype esse vídeo também, hein? Agora vamos ao que interessa. Desde o lançamento do X6 Pro, a gente sabia que ele ia ser um monstro, né? Obviamente falando isso por causa do chipset Dimensity 8300 Ultra. E de fato, o X6 Pro resgatou aquela fama de celular potente na linha Poco X que tinha lá no X3 Pro. E o X4 e o X5, né, foram fiascos. Mas finalmente a gente tem em mãos agora um celular Poco X bem potente e esse chipset influenciou diretamente para a nossa experiência ser bem legal ao longo desses 6 meses. Mas calma que antes de falar sobre o desempenho em jogos, e olha que eu fiz muitos testes com muitos jogos diferentes daqueles normais que a gente costuma falar, tem muito sobre ele, calma que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes eu quero falar de outras qualidades do Poco X6 Pro. Para começar, o X6 Pro é um celular com design muito bonito, e eu tô satisfeito com isso. E dá para perceber o tanto que ele é leve, isso faz uma diferença no seu dia a dia. A gente que carrega o celular o dia inteiro, mexe no Instagram o dia inteiro, ou assiste um negócio toda hora, joga. Quando o celular pesa mais de 200 gramas, a gente sente ao longo do dia esse peso. Eu vim de um F4 GT, de um 11T Pro, e ambos pesavam mais de 200 gramas. Então quando eu peguei esse X6 Pro aqui, que é 186 se eu não me engano, cara, é um celular bem leve e ele é bonito. O design dele é legal, ao contrário da linha X3 também, X4 que eu achava mais feinhos assim. Ele tem um design legal, tem aquela cor amarela que é uma das preferidas, mas esse cinza aqui é bem bacana. Infelizmente ele marca muito os dedos, essa versão aqui marca bastante, fica muito fácil de marcar, mas é normal, o amarelo não deve marcar tanto porque aí é mais fosco aqui, não tem essas possibilidades aqui de sujeira. Mas no geral, o design, o corpo dele é um celular bem legal. Só que essa leveza, ela não é de graça não. Por que ele é um celular tão leve? Porque ele é um celular construído inteiramente de plástico! É, tem plástico na construção, tem plástico na traseira, só a tela que não deve ser de plástico, né? Mas enfim, não é um plástico vagabundo, não. Até agora, ele já tomou alguns tombos. O que eu gostei é que ele vem essa capinha aqui, ó, e ela é bem diferente daquelas outras que a gente costuma ver. Então, é uma capinha robusta, ele já tomou alguns tombos com a capinha, a película é a que veio de fábrica e eu não troquei até hoje porque é uma película legal. E aí o que acontece? Pelo fato dele ser plástico, não teve nenhum dano nele aqui não. É claro que a gente não fez teste de resistência. Tem aqueles testes no YouTube que a pessoa quebra o celular com a mão, com certeza ele vai ser mais fácil de quebrar do que o F4 GT, que é um celular construído em aço. Mas eu não acho que isso é uma coisa que influencia diretamente para você não comprar o celular. Tem pessoas que acham isso aí um problema, mas ao longo desses 6 meses, o fato do X6 Pro ser de plástico não prejudicou em nada a nossa experiência. E outro destaque sensacional do X6 Pro é a tela dele. Só para constar, ela faz parte de uma nova geração de telas que tem 68 bilhões de cores, além dos luxos clássicos como HDR10 Plus, Dolby Vision, atinge os 120 Hz, tem uma resolução que ultrapassa o Full HD e de fato essa tela é incrível. Ao longo desses 6 meses de uso, toda vez que eu pegava outro celular, né, eu passava um tempinho com o X6 Pro, eu vou para outro celular, eu estranho, falo, que tela é essa? Tá faltando cor, que tela, as cores meio mortas assim, né? Aqui você consegue configurar a saturação, né, no HyperOS, você faz isso em qualquer Xiaomi, mas a saturação de cores da tela dele aqui fica bem bacana, então eu gosto bastante dessa tela. Vou te falar o seguinte, é claro que a tela de um iPhone 15 Pro Max pode ser um pouco melhor? Sim, mas não fica, o X6 Pro não fica devendo muito para elas não, tá? A tela dele realmente tem um painel AMOLED muito moderno, usado em celulares muito superiores do que o X6 Pro. Então tô muito feliz e é estranho, tá? Quando eu pego o próprio iPhone, se eu pego um iPhone 11, 12, que o Miguel tem um iPhone 12, a gente mexe aqui e tal, e quando eu volto para a tela do X6 Pro, parece que eu fiz um upgrade. Fora que tem 1800 nits de brilho e é o primeiro celular que o desafio de enxergar ele frente à luz do sol não é uma coisa impossível.
dá para enxergar, são 1800 nits, isso é muito brilho comparado a outros celulares. Eu falei do 15 Pro Max, ele tem 2000 nits de brilho máximo, então realmente é uma quantidade de brilho muito legal. Outra coisa que eu acho legal dessa tela é o sensor de resposta ao toque, que trabalha a 480 Hz e com o Game Turbo ativado chega a 2160 Hz. Onde que faz diferença? O celular entende muito rápido o seu toque, então ele responde muito rápido às suas ações. E é claro que em jogos isso vai fazer muita diferença e no dia a dia também você tem uma resposta rápida, seja lá o que você quiser fazer aqui, operar, mexer nas suas redes sociais, mexer no Instagram, ele responde muito rápido e nesse quesito é só alegria nesses 6 meses. Eu falei que a resposta do toque é boa para o desempenho em jogos, então vamos falar de jogos, vamos falar de desempenho do X6 Pro ao longo desses 6 meses. É o seguinte, o X6 Pro tem um apelo gamer e é um apelo forte. E é claro que isso tudo é causado pelo estrondoso chipset que eu mencionei no início, o Dimensity 8300 Ultra. E eu quero deixar claro que o X6 Pro é um celular voltado para o público gamer. Se você não joga nada, talvez não seja uma ideia muito legal comprar o X6 Pro. Não que ele seja ruim para quem não joga, mas eu acho que o público dele é específico para quem curte jogar. E bora lá, porque é o seguinte, eu testei vários jogos no X6 Pro. Não só aqueles comuns que a gente costuma mostrar nos nossos testes, mas algumas sugestões de inscritos que falaram, ó, esse jogo aqui não roda bem no X6 Pro, testa aí pra você ver. Ó, esse jogo aqui eu quero saber como é que ele roda. Então tem uma lista legal, eu vou te falar a lista de jogos que a gente testou, tá? Tem Wild Rifts, que é o meu favorito, Free Fire e COD Mobile. Até aí, aqueles comunzões, né? Agora tem 3 que a gente nunca tinha passado aqui no canal. O primeiro é o Marvel Future Fight, o segundo é o Car X-Street, esse já passou pelo canal, mas tem novidades sobre ele, e o Arena Breakout. Enquanto você vai vendo os takes da gente jogando esses jogos aí, eu vou te falando o meu depoimento em cada um deles, como que o X6 Pro se comportou. Beleza? Combinado? Vamos começar pelo Wild Rifts. O LoL Wild Rifts, ele roda super bem, dá pra jogar até em 120 FPS, mas a melhor experiência é com 90 FPS, o gráfico no médio, aí ele não esquenta tanto, se mantém ali no máximo na casa dos 42 graus, ele roda fluido. E eu digo, este celular é o melhor celular do mercado em custo-benefício para jogar esse tipo de jogo, né? Você vai jogar um Mobile Legends, Arena of Valor, Honor of Kings, esses jogos todos rodam muito bem no X6 Pro. Então se você curte jogar um LOLzinho no celular, o X6 Pro é perfeito para você. No COD Mobile é o seguinte, na versão atual ele me permitiu ir só nos 90 FPS. Eu já joguei com ele a 120, mas ia se enquadrar na mesma situação do Wild Rifts. Para ele se manter frio e responder legal, melhor você manter nos 90 FPS. E aí dá para jogar numa boa. Inclusive o Free Fire, que a gente também testou, o Free Fire já é o seguinte, eu não consegui colocar ele a 90 FPS de forma nativa. Se você sabe como colocar o Free Fire em 90 FPS, deixa aqui nos comentários, mas tem que ser coisa simples. Se for para instalar aplicativo, fazer aquelas 1000 coisas, aí eu também não tenho paciência não. Mas a diferença é a seguinte, no Free Fire não dá para jogar nos 90 FPS, mas você consegue colocar o gráfico no talo e jogar numa boa 60 FPS. Então é legal jogar o Free Fire também, mesmo que com menos FPS, mas o jogo fica bem bonito. O COD é um jogo assim, ele é muito fluido, cara. É um dos jogos de FPS que eu acho mais legais de jogar aqui no X6 Pro, porque ele vai muito bem. Em ambos, o celular não chegou em altas temperaturas, porque vamos estabelecer aqui, ó, uma alta temperatura que incomoda os dedos é a partir de 45, 46 graus, tá? Diga-se de passagem, iPhones atingem essa temperatura ou até uma temperatura maior do que essa, tá? Então, bateu 42, 43, estacionou e parou de subir a temperatura, é um bom negócio. E tanto o Free Fire quanto o COD não subiram a temperatura e rodaram muito bem no X6 Pro. Lembrando que tem links para você comprar o X6 Pro com segurança aqui na nossa descrição. Tem versão de 8.256, 12.512 e não só na Amazon, mas tem opção no Mercado Livre também. Valeu? Vamos continuar. Arena Breakout. Esse jogo é muito bruto, é um jogo realista, né? Que você tem que até colocar a munição que você vai usar na partida. É um jogo meio Battlefield, meio Battle Royale, é uma coisa assim bem misturada. É um jogo com um cenário bem pesado e rodou. Ele chegou até na casa dos 90 FPS. Ele tem algumas quedas momentâneas, né? Quando o cenário está muito aberto, cheio de detalhe, ele não fica o tempo inteiro a 90 FPS, mas fica 100% jogável e é também com as temperaturas bem aceitáveis. Ele esquenta mais, ele chega nos 42, 43 mais rápido do que o COD e o Free Fire, que é natural, o jogo é um pouco mais pesado. Mas ainda assim, a Arena Breakout
também é um jogo perfeitamente possível aqui no X6 Pro. Então se você tá afim de jogar esse jogo no X6 Pro, ele vai muito bem. Marvel Future Fight. Esse jogo, cara, é o seguinte, eu não sei nem se ele tem compatibilidade de mais 60 FPS em algum celular. Se você já viu ele a mais 60 FPS, deixa aqui nos comentários também. Mas aqui a gente conseguiu rodar ele somente a 60, mas ele ficou a 60 FPS cravadaço. Ele roda liso e no gráfico o quê? No talo, meu amigo. E mal bateu 38 graus. Então, nesse caso, esse jogo é legal, cara. E o gráfico dele é bem bonitinho. Ele rodou maravilhosamente bem no X6 Pro. Então é mais um jogo para a lista daqueles que rodam liso aqui no X6 Pro. Marvel Future Fight, que foi uma dúvida de alguns inscritos. E aí, ó, tá respondido a pergunta: se roda bem? Roda muito bem. O próximo jogo é o Carex Street. Esse Carex Street é o seguinte, quando eu fiz o primeiro vídeo de experiência, que foi de 3 meses do X6 Pro, eu deixei claro que esse jogo era inrodável. Não tinha inrodável, né? Ele não tinha como jogar, ele ficava muito bugado, ficava dando uns lags, 15 FPS, 10 FPS, muito drop, e não dava pra jogar. E um tempo depois, um inscrito me alertou: olha, recebeu uma atualização e agora tá dando pra jogar e tal, não sei o que lá. E realmente, depois dessa atualização ele ficou jogável. E eu testei várias combinações gráficas para ver se ele se entendia melhor com o chipset. Quando eu falei assim, ó, vamos ver, ele bateu 60 FPS quando eu liguei. Aí eu coloquei tudo no talo. E aí ao longo da jogatina, menos de meia hora, ele já caiu para 30 FPS e esquentou pra caramba. Ele bateu quase 45 graus no X6 Pro. Aí eu tentei fazer o seguinte, vou diminuir os gráficos e tal, para ver se ele não chega nessa temperatura, para ficar confortável de jogar, porque às vezes você não quer jogar 10 minutos, 20 minutos, você quer jogar uma hora e meia, 2 horas, depende do seu tempo, né? Às vezes você tá de férias aí, quer jogar mais, enfim. E o que acontece? Fez uma diferença. Colocar gráficos piores no Carex Street deixa o X6 Pro com temperatura menor durante um tempo. Mas assim, ó, eu botei ele aqui uns 40 minutos na cidade, rodando o carrinho lá, aí ele vai e esquenta também. Então não tem o que fazer. No caso do Carex Street, ou você tem que usar um cooler para resfriar o celular, ou colocar tudo no mínimo e fazer jogatinas de no máximo 1 hora, porque senão ele vai esquentar do mesmo jeito, e aí você sente que o jogo não tá tirando proveito de tudo do celular. Não é falta de potência, eu acho que é falta de comunicação, falta de ter um update, né, alguma atualização que faça essa comunicação dos drivers da MediaTek conversarem melhor com o jogo. Consumidores, a minha experiência com o X6 Pro em todos os jogos que eu testei da Play Store foi bem positiva. Eu não tenho nada a reclamar sobre isso. Se parar para pensar, eu já joguei, por exemplo, no iPhone 15 Pro Max, no 14 Pro, e apesar deles serem celulares muito bonitos, com telas muito bonitas e muito potentes, jogar no X6 Pro é muito mais confortável. Porque você vai jogar uma partidinha de Wild Rift, um ARAM, você vai jogar um ARAM num 15 Pro Max, ele frita o seu dedo, cara, os seus dedos. Porque não é um só não, né? Mais de um que a gente coloca aqui. Então, a jogatina que a gente tem disponível no X6 Pro aqui é uma jogatina muito confortável do ponto de vista de temperatura combinada com desempenho. Eu nunca tinha testado um celular que mantivesse uma temperatura tão baixa durante tanto tempo jogando. Foi a primeira vez que eu experimentei isso. Eu tenho um Poco F4 GT, já tive um 11T Pro, testamos esses iPhones, já testamos vários celulares e nenhum deles teve esse conforto que o X6 Pro teve. E ó, já foi S20 FE, vários celulares aí que poderiam até demonstrar um equilíbrio térmico bom também, mas até hoje esse aqui é o melhor celular para jogar que eu já experimentei. Só toma cuidado com o seguinte, tá? Se você mora numa região muito quente, no Nordeste ou no Norte, dependendo da fase do ano aí, da estação do ano, isso aí pode influenciar para ele esquentar um pouco mais. Então eu tô falando isso, eu moro aqui em Minas Gerais, as temperaturas não são muito extremas, nem para baixo nem para cima, então tá tudo bem, tá? Não fique preocupado também em achar que ele é perfeito, porque o celular perfeito não existe. Agora vamos falar do que sobrou, né? Porque além de desempenho e uma boa tela, ele tem outras coisas também. Falando da câmera, ela tira boas fotos. A forma nativa de usá-la pode te entregar fotos um pouco saturadas. Em alguns casos, elas ficam até bonitas, mas em outros ficam estouradas e saem um pouco da realidade. O modo macro é... Não dá pra falar que essa câmera é ruim, mas também não dá pra falar que ela é super legal. Para um celular desse preço, se fosse um Samsung ou um Apple, provavelmente ganharia dele, tá? Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo rápido, um iPhone 11, inclusive a gente fez duelo recente com o X6 Pro.
acaba ganhando dele na câmera. Até um A34, um A35 que grava em 4K na frontal vai bater no X6 Pro em alguns quesitos, porque ele fica devendo essas coisas. Ele não grava 4K 60 na câmera traseira e não grava 4K de jeito nenhum na frontal. Mas ainda assim, ele quebra um galho. Os últimos vídeos curtos que eu tenho lançado no Instagram, no Shorts, no TikTok, são feitos pelo X6 Pro. Então assim, ele tem aquela função teleprompter que eu acho muito legal, que eu achei que era uma coisa do HyperOS, né? Aí fui olhar no meu F4 GT, não tem. Então, pô, legal que no X6 Pro tem quase que uma função exclusiva, não sei qual Xiaomi você tem. Se ele também tem a função teleprompter, que é aquelas letrinhas que vão passando enquanto você grava, deixa aqui nos comentários. Então, é uma câmera que salva, mas saiba o seguinte, se você é uma pessoa que quer um celular com a câmera legal nessa faixa de preço, não é o X6 Pro que vai te atender. Você tem que comprar um iPhone 11 ou 12 usados, ou apelar para algum celular da Samsung. Aí você vai me falar assim, você está satisfeito com a câmera nesses 6 meses? Sim e não. Sim, porque ela quebra meu galho para eu fazer esses vídeos. E não porque eu sinto falta de poder tirar uma foto que não estoure tão fácil, né? O modo nativo dele poderia também receber uma atualização para na hora de tirar a foto não saturar demais as cores igual ele faz, porque fica aquela loteria. Algumas fotos ficam legais e outras nem tanto. Mas tudo bem, pela proposta do celular, eu estou satisfeito. Uma coisa importante sobre o armazenamento, a gente está falando de um celular que tem opções de 8 de RAM e 256 de armazenamento e 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento. Hoje em dia os jogos estão ficando cada vez maiores, né? Então se você gosta de jogar, quer instalar uma pancada de jogo, quer tirar umas fotinhas ainda, gravar uns vídeos em 4K, é melhor você pegar a versão de 512. O termômetro que eu uso é o seguinte, se ela tá até R$250 mais caro, compensa ir na versão 12512. Mas se ela tiver mais de R$250 mais caro, aí não compensa. E não que a de 8, 256 seja ruim não, também vale a pena. Para pensar, um celular desse que roda esses jogos, nesses gráficos, custar R$1.960, R$1.980, na casa dos R$2.000, tá bom demais. Lembrando que eu deixei links para você comprar com segurança na descrição das duas versões, tá? Então você analisa o preço e se você não tiver com paciência de analisar, fique de olho no nosso grupo de ofertas, que eu sempre posto o X6 Pro por lá, quando ele tá num preço legal, tá? Então às vezes você tá querendo só a versão 12512, espera ele bater aqueles R$2.250, R$2.200, porque ele bate. Ele bate até menos, tá? Eu já vi ele 2.150, só tem que ter paciência. Bateria aqui, sem dor de cabeça, igual qualquer outro Xiaomi, dura numa boa. É claro que se você abusar, jogar só em 120 Hz, ficar fritando o dia inteiro, você vai ter que carregar ele mais de uma vez por dia. Mas se você trabalha, estuda, no intervalo da aula, no intervalo do almoço do trabalho, dá umas jogadinhas, ele vai chegar no final do dia sem ter acabado a bateria. Carregamento rápido de 67 watts, 45 minutos, a carga está completa. Eu esperava um pouco mais dele, porque eu tô acostumado com celulares de 120 watts que carregam em 20 minutos, mas tudo bem, carregar em 45 minutos tá bem legal, sem arrependimentos. Ao longo desses 6 meses ele me serviu muito bem. Vamos passar a régua aqui, consumidores, para concluir a história da nossa experiência com o Poco X6 Pro durante 6 meses de uso. Sem dúvida é o melhor celular custo-benefício em relação ao desempenho no mercado. Por R$2.000 você não acha nada melhor do que isso, principalmente falando em desempenho. Ah, mas e o F6? O F6 sim tem um conjunto superior ao do Poco X6 Pro, mas ainda não tá valendo a pena. Porque a versão 8 256 está custando tipo R$2.700 e pagar R$700 a mais por um pouco de coisa a mais não tá valendo a pena. O F6 teria que estar custando no máximo R$100 a mais do que o X6 Pro pra gente cogitar ele, tá? Caso contrário, não compensa. O X6 Pro ainda é o melhor celular custo-benefício em desempenho de 2024. E aí, ficou alguma dúvida? Você pode completar ou corrigir alguma coisa que eu falei aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal e falou!